5, um bom horário. Glória a Deus. Quem me dá aí uma horinha aí, levanta o braço. Ih, caramba, vamos ficar até meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glória a Deus. Amém? Pega a sua Bíblia e abre em Romanos, tem tudo a ver. Nós estamos estudando carta aos Romanos, a gente vai falar. Eu já ministrei essa palavra tem mais ou menos 1 ano, mas logicamente Deus aprimorou, me deu umas direções. Eu entendi algumas coisas e tem tudo a ver com o momento que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu quero que você preste bem atenção. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, creio eu. O Espírito Santo vai conduzir, em nome de Jesus. Amém? Abra Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler o texto. E hoje eu vim com a camisa, hein? Prometi vir, ó. Olha o que está escrito. Se Deus, quem será? Operando Deus. Olha aí, gostei dessa camisa. Eu só vou agora, não vou nem falar nada. Quando eu falo, o pessoal só mostra a frente e vira as costas. O pessoal já fala. A camisa é poderosa, né? E pode abaixar um pouquinho que a minha voz é meio de trovão. Posso dar uns gritos aqui e o pessoal sair correndo, né? E tem tudo a ver com a palavra, o versículo aqui está aqui na frente. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos que havemos do pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, lê comigo,
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, glória a Deus. Curva sua cabeça, oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento e pedimos a presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Senhor, fala conosco, dá toda a direção. Meu Deus, que a Tua palavra venha entrar nos corações. Espírito Santo, Tu tens a liberdade aqui. Tu tens a liberdade aqui. Eu te peço, Espírito Santo, toma o teu principal lugar. Tu és a primazia, tu és o principal. E que a tua palavra, Senhor, venha a entrar nos corações. Porque, meu Deus, Espírito Santo, estamos falando de Ti. E que venha a ser colocado a verdade nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu coloquei o nome dessa pregação, eu já preguei ela muito tempo atrás, mas eu fiz. Deus me deu outras coisas novas. Eu achei muito propício falar dessa palavra agora, devido até porque nós estamos estudando carta aos Romanos, devido que nós estamos falando do Espírito Santo. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Coloca aí o título, né? Isso. As primícias do Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou falar aqui. E eu falei isso de manhã. Uma coisa é você ver. É muito mais fácil você gravar vendo. 80% do que você grava é visual. 20% é audição. Então você tem que escutar 2, 3 vezes para que você venha a gravar. Por isso que eu falo, pessoal, se você falou com você a palavra, escuta de novo e de novo. Isso entra, e acaba criando lá, algo na tua mente ali, fica ali armazenado, Lemos aí Romanos 8,18, e Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava em Corinto, no ano 57, ele estava em Corinto e indo para Jerusalém, e ele escreveu essa carta aos romanos. E esses romanos eram um povo que participou, tudo leva aqui no dia de Pentecostes de Atos 2, eles estavam lá, eram habitantes de Roma, foram batizados no Espírito Santo, receberam, e quando voltou para Roma, saiu evangelizando, saiu pregando e construiu uma igreja. Paulo, ele não foi lá, Paulo ainda não tinha ido lá, nem os apóstolos, mas ele mandou uma carta antes de ir para Jerusalém, ajudar a igreja de Jerusalém. Ele mandou essa carta, ele mandou, para a congregação que certamente surgiu nesse período, dizendo basicamente o seguinte. Nessa carta fala basicamente os fundamentos da fé cristã, e ele diz nessa carta: todos nós somos pecadores, todos os homens são pecadores, mas Jesus Cristo veio e nos libertou do pecado. Glória a Deus, glória a Deus. Basicamente a carta fala isso, fala do pecado, fala da queda do homem, fala da justiça de Deus. E Paulo, ele fala bem claro, ao ler nessa carta de Romanos 8 em diante, de 18 a 31, Paulo fala bem claro e serve para fortalecer você e fortalecer para mim. Ele fala uma coisa que eu queria que você tomasse posse, que as aflições do presente século não são para comparar com a glória que nos será revelada. Quem toma posse disso, dá glória a Deus. Amado, nada pode
te afligir, aguenta mais um pouco, aguenta as circunstâncias, aguenta as pressões, aguenta as mudanças terrenas, aguenta o sofrimento. Tem coisa maior para você receber, para mim receber. Aleluia! As aflições, as guerras que nós passamos, as pressões que nós vivemos, amado, tem coisa que, aleluia, está muito além disso. Para você e para mim, quem toma posse, dá glória a Deus. Deus está preparando. Aleluia, está no texto aí. Não se compara aquilo que Deus tem para a gente, para a igreja. Então, a igreja, amado, separada de Deus, escolhida por Deus. E eu falo isso bem claro, não brinque com essas coisas. Nós não podemos brincar. É uma coisa que eu falo sempre, amado, existem coisas temporais que passam. Não se brinca com uma coisa que é eterna. Não se brinca com a eternidade. E isso é muito sério, não se brinca. Todas as aflições que passamos são leves para a glória que há de vir. Tudo que você pode passar, dificuldade, a doença, a enfermidade, as perdas, amado, vai chegar um momento, glória a Deus, que nós vamos estar todos juntos, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Dele pertence toda a glória, toda a honra. Não vai haver mais morte, não vai haver mais aflição. E nós estamos aqui, nos reunimos num domingo. Tem gente nessa hora que está vendo televisão, está vendo futebol, está vendo tudo que passa. Amanhã ele nem se lembra mais nada. Mas, amado, cada ida à igreja, cada oração que você faz, cada adoração que você faz, cada oração que você faz, amado, é uma pedrinha para a tua coroa. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não esquece o momento que você está aqui glorificando, exaltando, trabalhando para Ele. Glória a Deus, aleluia. Confirmando isso no versículo 19, está dizendo aí que, amado, toda criatura aguarda com expectação a manifestação dos filhos. Quando ele fala isso, ele está falando que, aleluia, as pessoas que morreram um dia vão ressuscitar como filhos. E há uma expectação do mundo em ver os filhos que hoje estão ocultos, que outrora estão ocultos, mas um dia vão se manifestar. Um dia vão se apresentar. Um dia as pessoas vão ver os filhos indo para o Pai. Aguarda com expectação a manifestação dos filhos. Ele está falando aí de ressurreição. Ele está falando que os que morreram em Cristo, aqueles que estão vivos, amado, toda criatura, a criação aguarda com expectação a manifestação. E eu creio no que está escrito. A gente usa muito esse versículo para evangelismo, mas ele está falando aí de ressurreição dos filhos, que outrora oculto, mas os filhos vão se manifestar um dia. Tem filho aqui de Deus, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. O mundo aguarda isso. E Deus afirma isso através do apóstolo Paulo. Ele fala isso, mas ele fala que toda a criação ficou sujeita à vaidade. Versículo 20, olha aí. A Bíblia fala no versículo 20, nós lemos, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, não fomos nós que pedimos isso, hoje que nós estamos aqui. Houve uma queda, o pecado passou para todos os homens. Não porque nós queríamos isso, nós viemos já de baixo, né? O mundo está caído. E houve a oportunidade para você e para mim, que Deus deu a oportunidade, bateu na tua porta e você abriu o teu coração. E o Espírito Santo entrou e está fazendo uma grande obra para a honra e glória do Senhor. O selo está aí, é a presença do Espírito Santo, amém ou não amém? E nesse texto, nós somos os separados do Senhor. Outrora nós não entendíamos isso, outrora nós estávamos entregues às paixões e às vaidades. Outrora nós estamos, hoje nós falamos até na escola bíblica, nós vivemos num mundo relativo, onde nada é verdadeiro e absoluto, onde a verdade depende do ponto de vista das pessoas, do contexto das pessoas, mas a palavra de Deus é verdadeira e absoluta, amém ou não amém? O que está escrito, a Bíblia fala que tudo que passar disso aqui seja anátema, seja maldito, e nós temos que viver. Infelizmente, até dentro das igrejas, em outros lugares, que pessoas que falam que são cristãs relativizam muita coisa. Nós temos que viver a verdade, porque a Bíblia fala que é a verdade que liberta, amém ou não amém? Não é a minha nem a sua verdade. E em cima disso,
eu queria falar sobre as primícias do Espírito. Você sabia que o texto fala aí, né? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Você sabia que você tem as primícias do Espírito com você? Aí pergunta, o que é primícia? Primícia, né? Se voltarmos no tempo lá de Jesus, era a melhor parte da colheita, era entregue no templo. Mas eu estou falando, primícia aponta, quando você vai ver na definição, é a melhor parte separada. O Espírito Santo tem uma melhor parte para mim e para você. Você sabia disso? Você pode dar glória a Deus por isso? O Espírito Santo tem tantas atribuições, muitas atribuições. Tem os frutos do Espírito. O Espírito Santo que consola, é o que mostra a justiça e o juízo. Mas tem coisas que a principal parte, né, a melhor parte do Espírito Santo que é dado para a gente são 3. E está nesse texto. Nós que temos a primícia. E eu queria falar sobre isso. 3 coisas que o Espírito Santo tem como melhor parte para a gente, que se preocupam em primeiro lugar. 3 coisas que o texto mostra: esperança, intercessão e eleição. De novo, esperança, intercessão e eleição. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você preste bem atenção. As primícias do Espírito Santo, a esperança, a intercessão e a eleição. Necessário para você e para mim, senão você não sustenta, senão você não passa, senão você não permanece. Se o Espírito Santo não trabalhar nessas 3 áreas na tua vida, você não vai conseguir permanecer na presença. E eu quero falar sobre isso. Primeiro é a esperança. Como eu falei, esperança, intercessão e, aleluia, manter a eleição viva dentro de você. Nós precisamos ter isso, nós somos eleitos, separados. Se nós perdermos essa essência, por isso a preocupação, e eu falo para você, que nós não podemos viver, 1 Tessalonicenses, 1 carta aos Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Senão você perde totalmente a noção dessas coisas. Se você apagar o Espírito Santo de você, a esperança vai embora, como já foi de muitos. Perde a esperança. A intercessão, que é o intervir do Espírito Santo. Você apagou, você não tem a intervenção, a oração, gemidos inexprimíveis. Você perde. E a eleição, aquela sensação que você é um separado filho de Deus, sai de você, você volta para o mundão. É o que acontece com muitas pessoas. Tem gente que não sabe o que está brincando. Você é um separado eleito filho de Deus. A pessoa vai, não sei o que, começa... vai morrendo dentro dela, vai apagando o Espírito Santo, daqui a pouco ela volta. É como se ela saísse de filho e voltasse a ser a criatura. Se misturou de novo. Voltou ao lamaçal. Esqueceu o que é uma eleição, esqueceu o que a separação. A Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar como convém. Se depender de você e de mim, nós só oramos pela carnalidade, muitas vezes emocionalmente e pelo que a carne fala. Ele vai interceder, Ele coloca dentro de você o que você há de falar para Deus. Ele faz isso na tua e na minha vida, você sabia disso? Às vezes gera dentro da gente o que deve orar, o momento que deve, Ele vai colocando dentro de você. Sabe por quê? Para você se você permanecer firme na presença dEle. Na presença do Senhor. Nós não sabemos. Nós vivemos num mundo caído, carnal, emotivo. E nós temos que andar em espírito. E tudo que o diabo quer é tirar isso de você. Essa parte espiritual tua tem que estar morta para ele poder agir. Por isso, primeiro item, esperança. Vamos ler no texto, Romanos 8, 23 a 25, diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos a primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que haja esperança na tua vida em nome de Jesus.
Nós andamos em esperança, nós andamos em expectativas. Mas se morrer a esperança que Jesus Cristo um dia vai vir buscar você, a igreja, o que sobra da gente? O que será de você? O que será de mim? Esperança. A esperança do Espírito Santo nos faz lembrar dele no presente, no passado, no futuro. Esse texto mostra isso. Primeiro eu vou falar do passado. Passado porque no próprio versículo, nos fala aí no versículo 23, fala, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amado, muitas pessoas passaram nessa terra, muitas pessoas morreram em Cristo. Ainda há uma esperança naqueles que vieram, ainda há uma crença, mesmo que você venha passar por essa terra, vai chegar um dia, aleluia, que a expectação da criação vai ver os filhos de Deus ressuscitando, aleluia, e sendo levado pelo Senhor. Há uma esperança que tem que estar dentro da gente sempre. Nós não podemos perder a esperança que somos salvos. Nós não podemos perder a esperança que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Nós não podemos perder a esperança que Jesus Cristo morreu por você e por mim, aleluia, para nos salvar. Nós não podemos perder isso. O que é a esperança? É acreditar que vai acontecer. Pode estar tudo o contrário, pode estar os ventos contrários, mas eu acredito e não abro mão. Eu tenho esperança. Aleluia, eu creio. Tenha esperança. Creia que as coisas vão mudar. Tenha a certeza que se Deus falou para você, as coisas ainda não aconteceram, vai acontecer. Tenha esperança que um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Tenha esperança, é isso que nos mantém de pé. Paulo ele fala isso, que nosso coração tem que ter esperança. Nós não podemos abrir mão disso. E quem coloca essa esperança dentro de você? O nosso amigo Espírito Santo. Ele faz sempre lembrar você da promessa. Ele faz sempre lembrar você, aleluia, que Jesus está esperando. Aleluia, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele faz sempre lembrar a você que um dia estaremos juntos com ele. Ele faz sempre lembrar a você, aleluia, que você é um adorador. E um dia você vai estar, aleluia, por aquele que está sendo adorado, o nosso Criador. Ele mantém essa esperança dentro da gente. Ele mantém isso. É o Espírito Santo, aleluia, aleluia. E me faz lembrar nessa passagem aí, do presente, Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 36, fala que quando os líderes religiosos perguntam a Jesus sobre ressurreição, e um dos saduceus, que logicamente seguia a lei de Moisés, pergunta, se um homem vier a falecer, um homem, um irmão, vier a falecer, o outro irmão toma posse, se casa com essa mulher para suscitar posteridade, mas começa a querer levar o Senhor para um lugar, para que ele não venha a ter saída, e continua falando, nessa passagem, se o irmão de alguém vier a falecer e não deixar filhos, o irmão dele tomar a mulher e suscitar posteridade, aí o texto diz que todos os 7 irmãos morreram e não deixaram filhos na ressurreição. E qual deles seria esta mulher esposa? Aí Jesus fala uma coisa tremenda. Ele fala, eu coloquei aqui o versículo, ele fala o seguinte, lá em Lucas 34 ou 36, ele fala, os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento, mas os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar, nem serão dados a casamento, porque já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Deus está falando para você e para mim, aleluia, há esperança no passado, porque Jesus falou que os mortos viverão. Há esperança, há esperança,
A esperança do ente querido nosso que morreu em Cristo, que um dia nós vamos estar todos juntos. Quem coloca isso dentro do teu coração? O Espírito Santo. Quando você vê que nós falamos, um dia nós vamos estar todos celebrando, aleluia, não vai haver mais dor, mais morte. Quem coloca dentro de você essa esperança é o nosso amigo. É o Espírito Santo que nos mantém de pé, amado. De tantas atribuições que Ele tem, de tanta direção, é Ele que dá a direção na tua e na minha vida. É Ele que tem os frutos do Espírito e tantas outras coisas, mas tem as primícias. Primeira coisa é dar esperança para você não morrer. Para você não perder essa esperança que um dia você vai estar com o Pai. Um dia que nós vamos voltar à origem. Ele não deixa isso morrer dentro de você. Lá em Eclesiastes capítulo 3, eu falei isso de manhã, versículo 11, fala uma coisa interessante. Fala assim, ó: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo, outras versões falam eternidade, no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus está falando que colocou dentro dos homens a eternidade. Existe um vazio que só o Senhor, só as coisas do céu pode ocupar, só as coisas do céu pode saciar. Nada da terra pode saciar esse vazio, porque você foi feita a criação de Deus, você foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Por isso que muitas pessoas que não conhecem o Deus que você conhece, procura tampar, cobrir, sabe, completar esse vazio de dentro que só as coisas do céu pode. O físico não pode, o emocional não pode, o prazer não pode, aleluia, só o Espírito Santo pode, meu irmão. Só o céu pode. Deus colocou isso em toda criatura feita por Ele, toda a criação, toda a imagem dEle. Há uma necessidade de nós estarmos de volta. Por isso que há uma ânsia, quando nós reconhecemos a verdade, abre o leque. Você conhece a verdade que liberta, você tem vontade a ter um encontro com o Pai, a estar íntimo com Ele, a um dia estar com Ele, porque essa vontade, esse vazio foi completado. Aí você tem vontade, porque é a nossa origem. O homem nunca poderia sair de perto do Senhor, mas devido à queda do homem, Deus expulsou do jardim do Éden. E eu falei isso de manhã para os jovens e para os homens. Por que Deus expulsou o homem do Éden? Por quê? Porque houve a necessidade de Deus tirar do Éden. E hoje nós vemos que quando nós aceitamos Jesus, temos vontade de estar cada vez mais perto do Pai. E cada vez mais Ele busca isso. Ele quer cada vez mais intimidade com você. Não tem lógica Ele tirar você de perto e hoje pedir que você volte para perto dEle. A explicação mais lógica é que o homem tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal que não era para tocar. Se tornou um ser caído em pecado, corrupto. Mas no jardim do Éden também tinha a árvore da vida. E o grande problema, a árvore da vida, da eternidade. Então Deus, o que Ele fez? Tirou do Éden. Porque imagine um pecador caído eterno. Não teria sentido Jesus vir te salvar e me salvar. Ele seria eternamente pecador, ganhando a eternidade, a vida eterna, caído. Deus nunca mais ia ter contato com o homem. Porque Deus é puro, porque Deus é santo, porque Deus é separado. Toda a glória, toda a honra seja dada para Ele. Então, para não correr risco, Deus tirou do jardim. Colocou uma espada de fogo em volta. Porque se o homem tocasse na árvore da vida, ele ia ter eternidade sendo pecador. Mas Deus já tinha uma promessa, aleluia, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aleluia, viria aquele que daria a salvação, viria aquele que processaria, que transformaria um pecador num santo para andar com o Pai. Aleluia, aleluia, você pode dar glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, é para Ele. Deus, Ele na verdade, Ele estava guardando o homem, meu irmão. Não é que Deus seja mau. Deus é santo, Deus é puro, Deus é separado. Se o homem toca na árvore da vida, ele seria eterno. Eterno e caído.
Não tinha condição de salvação mais. Tremendo isso. O amor de Deus. Aí Deus faz você em mais semelhança dele com um buraco assim, ó. Eu vou completar isso daí. Aí por isso que o homem anda perdido, pecador, falho. Ele nunca está completo. Quando ele entra na igreja, quando ele aceita Jesus, seja no trabalho, no quarto, alguém prega para ele, entra alguma coisa tremenda dentro da gente, entra uma alegria dentro da gente, há um arrependimento, um quebrantamento, a gente levanta a mão para o céu, glorifica a Deus em choro, em pranto, e toma posse do nosso Deus. Aleluia, foi preenchido esse vazio. Guarda isso que Deus te deu. Deus te deu isso. Você está completo. Agora é um processo. E eu vou falar sobre esse processo. A gente está na caminhada. Nós estamos num processo de santificação. A Bíblia fala bem claro. A que estes, não está escrito, a que estes predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou, meu irmão. Aleluia, a gente está no processo. Só falta a glorificação. Se toca na árvore da vida, a gente não tinha nada disso. Toma posse disso. Quem está me entendendo, dando glória a Deus? Presente. Porque no próprio texto fala de Romanos 24, diz assim, porque em esperança somos salvos. Deus fala que na esperança que está escrito, porque... Versículo 24, porque em esperança somos salvos. Ora, se há esperança que se vê não é esperança, por que o que alguém vê, como o esperará? Depois eu explico isso, mas ele está falando no momento, no presente. Aleluia. Quem toma posse disso? Porque no próprio texto fala, porque em esperança somos salvos. Se hoje Jesus voltar, tem gente com esperança que vai com ele, dá um glória a Deus. Aleluia, em esperança nós somos salvos. Você acredita que é salvo? Levanta teu braço. Eu acredito. É hoje. Se Jesus voltar hoje, eu estou indo com ele. E eu não estou indo sozinho. Aleluia. É isso, em esperança nós somos salvos. Essa esperança não pode sair do teu coração e do meu. Uma das funções principais do Espírito Santo, manter a esperança acesa dentro de você e de mim. Essa é uma coisa, olha quantas coisas que o mundo oferece. É uma guerra. O diabo querendo dar as coisas terrenas e temporárias. Deus querendo dar, aleluia, as coisas do céu e eternas. Há uma guerra. Há uma guerra. E a gente tem que se manter de pé. E futuro. Porque o versículo 25 diz, mas esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, seja na promessa do passado, do presente ou do futuro, nós somos do Senhor, temos a esperança disso, em nome de Jesus. Ele está dizendo aí que sempre há o agir da esperança, desde o início, isso é uma das primícias do Espírito. Isso é a melhor parte do Espírito para tudo da minha vida. Uma das melhores partes. A segunda, e eu vou entrar aqui. Mas antes de falar nisso, a esperança, ela é dividida em 3 dimensões, em 3 pontos. A esperança, ela é dividida em expectativa, indignação e coragem, e resiliência. Quando você vai ver a definição, a esperança é dividida em 3 partes. Primeiro, expectativa. Você tem que acreditar, independente do momento que você está vivendo. Eu acredito que vai acontecer. Há uma expectativa dentro do teu coração e do meu coração. Acreditar profundamente que vai acontecer, vai se realizar. Isso é esperança. Quem tem esperança aqui? Quando eu vou fazer alguma coisa dentro da minha casa, quando eu vou construir, quando eu vou querer ter alguma coisa para mim, tem que ter dentro de mim esperança, amém? Eu creio que eu vou juntar um dinheiro, eu vou trocar de carro, eu vou mudar de trabalho, eu vou comprar isso, Isso é uma esperança, ainda não aconteceu, mas você acredita que vai acontecer. Eu tenho essa expectativa que vai acontecer. Indignação e coragem é não se conformar com a situação.
Você não se conforma com o momento que você está vivendo, mas você contribui para que aconteça. Você tem coragem de guerrear e de lutar para que aconteçam as coisas. Ou seja, eu estou indignado com a situação, e eu creio e eu vou contribuir para que essa esperança se mantenha e aconteça. E terceiro, resiliência. Resiliência é tomar forma do ambiente, mas você permanecer de pé. É você lutar, guerrear as lutas. Você saber o momento que defende, o momento que ataca. O momento que defende, o momento que ataca. O momento que se levanta, o momento que toma decisão. Mas permanece de pé em nome de Jesus. Não desiste. O resiliente é esse, independente do campo que ele está, ele toma forma de acordo com a guerra, e ele permanece de pé. Tem, aleluia, gente resiliente aqui, dá um glória a Deus. Nós temos que permanecer. A esperança, ela toca esses 3 pontos: expectativa, indignação e coragem, e resiliência, para se manter a esperança. Amém ou não amém? Glória a Deus. Segundo, primícia do Espírito Santo: intercessão. Aleluia. Outra primícia do Espírito Santo falada no texto é interceder por você, é intervir em teu favor, em meu favor. O Espírito Santo tem essa função. Versículo 26, fala bem claro aí: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma das coisas principais do Espírito Santo a fazer por nós é interceder por você e por mim. É colocar o que se deve ser feito dentro do coração seu. Como nós devemos orar. Eu sempre falo para isso. Se você não está perdido, você não sabe do que você orar, pede ao Espírito Santo para conduzir a tua oração. É Ele que coloca, é Ele que revigora a tua oração, é Ele que tira a desesperança, o desânimo, é Ele que leva ao Senhor. Ele é como se fosse um intermediário, está lá clamando, intercedendo com gemidos inexprimíveis. A tua oração para um certo momento, um momento você pode orar 1 hora, 2 horas, 15 minutos, você vai parar, mas o Espírito Santo continua a interceder por você, até que o alvo seja ganho. Aleluia. É função do Espírito Santo. Paulo fala que o Espírito Santo moveu ele para ele não entrar na Ásia, O apóstolo Paulo, ele fala isso em sua carta. Teve um momento, amado, nós temos que dar essa liberdade ao Espírito Santo. A Bíblia fala que em um certo momento, se foi Paulo ou Pedro, eu não estou me lembrando, acho que é Paulo, o Espírito Santo colocou as palavras certas do que ele havia de dizer. E isso nós temos que entender. O Espírito Santo está em você, Ele conduz. O que se entende de um crente que entregou sua vida a Cristo, para tomar decisões que venham também contribuir com as coisas do céu, o Espírito Santo que conduz, meu irmão. É Ele que vai dar a direção para você, não é o teu amiguinho do lado. Tem coisas que é o Espírito Santo, meu irmão. Eu vou falar uma coisa aqui, deixa eu só, falando nisso que eu estou falando da condução, e isso eu quero que alertar a igreja, é um alerta que eu tenho percebido de uma forma geral, principalmente nas igrejas daqui. Escuta isso que eu vou falar, mas deixa eu continuar e eu vou dizer o que Deus gerou no meu coração. Ele é o nosso ajudador, que além de dar esperança, manter a fé, Ele intercede para que você não venha perder a fé, não desanimar e entrar em desesperança, para vencer os desafios diários e manter o fogo da fé dentro de você. É Ele que intercede, é Ele que guerreia, é Ele que, aleluia, quando você ora, direcionado por Ele, a tua oração chega lá. Muitas vezes a gente não sabe, a gente é muito carnal, amado. Se depender de você, você vai pedir o carro, o apartamento, a portinha de trabalho. Amado, o Espírito Santo está muito além disso. Ele vê o que é verdadeiramente melhor para você continuar na direção do céu. Ele vai ver o que é melhor para os seus filhos,
né, que não venha interferir. Tem coisa que a gente pede, e o Espírito Santo, Deus sabe que isso daí vai tirar você da fé, vai tirar você, vai desanimar você. Você não vai ter tempo para a casa do Senhor, você vai abrir mão dos caminhos do Senhor. De repente, algo que você quer tanto, Ele sabe o que você precisa e o que você não precisa. Ele coloca no teu coração quando você fala. Quantas pessoas, e isso eu falo como experiência própria, muitas vezes é uma coisa que eu tanto quero, eu vou orar, daqui a pouco o coração parece que fecha. Aí Deus fala para você, não é para fazer, não é para comprar, não é o momento. Quem já passou por essa experiência? O Espírito Santo. Nem tudo no Espírito Santo é sim, não também é resposta. Tem coisas que não é para fazer, como eu dei o exemplo. Paulo não entrou na Ásia, ele queria lá pregar o Evangelho. A Bíblia fala que o Espírito Santo impeliu a não entrar lá no momento. Assim como o Espírito Santo, todo mundo disse não para Paulo, ele foi para Jerusalém, sabendo que não voltaria, porque o Espírito Santo conduziu ele para lá. A gente tem que estar muito sensível às coisas. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. É Ele que roga, suplica e age em teu favor, em nome de Jesus. A Bíblia fala porque não sabemos como pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendeu isso? Amado, são duas coisas que tremendas. Quando a gente lê esse texto, grava isso. Primícia do Espírito: manter a tua esperança acesa, interceder por você, fazer com que você ore da forma certa, interceder pela tua vida, para que você mantenha de pé, e manter a sua eleição viva. Eu vou falar sobre isso, mas entenda, apesar disso tudo, você tem o poder de apagar. Isso daí é escolha, isso daí é a forma como você anda com Ele, isso daí é de cada um. Paulo ele fala, não apagueis o Espírito. O homem tem a capacidade de se separar dele, e quando se separa dele, você perde a esperança. As coisas de Cristo, a esperança de um mundo vindouro com Ele, não vale, não tem mais sentido, e a carne fala mais para você voltar para o mundo. As tuas orações não passam do teto, você não sabe como orar, porque a presença do Espírito Santo que conduz e te dá o selo para chegar a Deus, não está mais lá, está apagado. E a eleição some do teu coração. Aquela eleição que você é filho, separado de Deus, amado, isso você acaba perdendo. Por isso que tem muita gente perdida e desviada da casa do Senhor. Apagou o Espírito, perdeu a esperança, perdeu o contato, o relacionamento, e a eleição foi para o brejo. Entendeu? Você está me entendendo? Isso é muito sério. Se você apagar o Espírito Santo, essas três coisas, a primeira coisa que acontece, você perde as primícias. Amém? Glória a Deus. Está dando para entender? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que a vaidade entrou pelo pecado, e muitas vezes o que pedimos vem da criatura que é cativa, aprisionada na servidão da corrupção. Versículo 20. Olha que fala aí, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Muitas vezes, nós somos conduzidos emocionalmente, mas pedimos, os pedidos que nós fazemos a Deus vem mais, entre aspas, da criatura do que propriamente dos filhos. Tem muitas coisas que a gente fala com Deus, tem muitas coisas, tanto de atitude como de oração, que não vem de Deus. Tem coisas que a gente fala que somos influenciados. Uma coisa que eu quero falar aqui, é isso que eu quero entrar, porque eu estou falando isso aqui, que nós somos sujeitos à vaidade. Uma coisa que nós estamos vendo nesse tempo muito chata e muito feia, as pessoas, e eu desde o início eu já estou falando aqui, você não faça isso, e eu vou explicar por quê. A gente tem mania agora das igrejas, das pessoas convidarem as pessoas da igreja a ir para a igreja dele. Isso é roubado, entre as pessoas falam, tirar do aquário dos outros. Presta atenção, raciocina comigo.
Se uma pessoa chegar e te convidar para ir para a igreja dele, você já vê que ele é raso, que ele está na carne. Porque a igreja não é um clube. Igreja não é um clube, igreja não é uma empresa que você troca por alguma coisa melhor. Se você entregou sua vida ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai falar com você. O momento que você tem que se mover, para onde você tem que mover, ou se você tem que se estabelecer e não sair. Desde o momento que você entregou a vida, a Bíblia fala: fui crucificado com Cristo. Hoje não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não me movimento por mim mesmo, por causa de um convite. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo para um propósito. Deus fala diretamente com a pessoa. Não precisa da ajudinha de ninguém. Você está fazendo o papel do Espírito Santo. Essa pessoa faz o papel. Isso quer dizer que uma pessoa rasa. Porque ninguém movimenta ninguém de lugar se não for pela direção do Espírito. Isso eu já estou falando porque eu já fui convidado também. Muitos aqui foram convidados. Isso é errado. A pessoa tem a responsabilidade agora sobre a sua vida. Se você se deslocar, se perder do propósito do desígnio, a culpa é da pessoa que te convidou. Porque ela tomou posse de uma coisa que não é dela. Presta atenção, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não pode misturar o carnal, o emocional, pelo que você gosta, pelo que você faz, com algo tão espiritual que não pertence a você. Pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As pessoas são do Senhor, não são tuas. Nós não vivemos dentro de um clube. Deus nos colocou no lugar para sermos edificados, construídos e realizar o seu propósito. E é Ele que, se você é um verdadeiramente cristão autêntico, é Ele que conduz a tua vida e não as suas amizades. É Ele, meu irmão. É por isso que nós estamos vendo essa bagunça. É por isso que as pessoas não saem do lugar. É por isso que as pessoas não crescem. É por isso que os erros são sempre os mesmos. É por isso que a gente vê tanta racha na igreja. É por isso que a gente vê tantas igrejas e ao mesmo tempo tão separadas e não faz diferença nenhuma. É porque as pessoas se movimentam pelas suas emoções por convites. A tua vida pertence ao Senhor, não pertence a você mesmo. Se você ainda se manda, se você é independente, você está errado. O Espírito Santo ainda não está atuando da forma como deve atuar. Porque a pessoa que deixa o Espírito Santo atuar, se alguém fala isso para ela, a gente sabe verdadeiramente que a pessoa está na carne. Porque ela está levando a igreja como um culto, como um lugar legal, gostoso, emotivo. Porque quem é conduzido pelo Espírito Santo jamais vai passar à frente dele para fazer um convite. Não faz. Porque eu sei que a responsabilidade vai ser minha. Se as pessoas se desviar ou morrer, a culpa é minha que tirei ela do lugar dela. Eu não posso tirar... E eu estou sendo sincero para você, não faça isso. Se for pessoa que está desviada, se for pessoa que não tem igreja, se for pessoa que nunca conheceu Jesus, traz ela, mas não toma uma responsabilidade. Volta a falar, igreja não é empresa, igreja não é clube, igreja não é um lugar para você ficar gostosinho, igreja é um lugar de construção, adoração e presença de Deus e direção dEle. Oh, tá uma bagunça isso. Está uma bagunça. Aí você vê todo mundo fazendo isso. Quando você vai ver a pessoa que convida você, uma vida totalmente... Não tem nenhum testemunho para dar direito. Está cheio de falha. E quem tem verdadeiramente o nascimento de Deus e caminha com Ele, sabe que você não pode tomar frente. Quem conduz? A Bíblia fala, conduzidos pelo Espírito Santo. É Ele que conduz, é Ele que movimenta você. Se verdadeiramente você tem o Espírito Santo dentro de você. É Ele que conduz. Não se movimenta por pessoas. Isso aqui não é uma empresa, não é um clube. Presta atenção nisso. Presta atenção. Se fosse por convite, nem estava no Brasil. Não existe isso. Deus tem que falar com você. Sem intervenção de ninguém. Aí as coisas dão certo. Aí Deus vai te usar. Aí você botou Ele na frente de amizade, de parentesco, de igreja, Paulo, ele foi para Jerusalém para morrer e sabia que aguardava a ele prisões e aflições. Ele mesmo falou, conduzido pelo Espírito Santo. O profeta Ágabo botou o cinto dele e falou o que ia acontecer. Todo mundo não queria deixar ele ir, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, pela voz de Deus, Pedro aceitou os gentios.
visão que Deus deu num pano parecido lençol. E Deus falou: não se considere impuro aquilo a qual eu purifiquei. Conduzido pelo Espírito Santo, conduzido por Deus. A gente tem que entender essas coisas, né? Se dependesse de Pedro, só ficava ali. Mas quando Deus mostrou para ele, opa, muda as coisas. Amém ou não amém? É isso. Não movimenta ninguém que não é da sua responsabilidade. Senão a responsabilidade acaba para você e fica com, né, para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Então a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz uma coisa tremenda aí: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Outras versões falam propósito, ou seja, tudo contribui para o seu crescimento, tudo contribui para um objetivo, tudo contribui para Deus cumprir o desígnio, o propósito através da sua vida e da minha. Ou seja, o processo não foi feito para te matar, foi feito para te aprimorar, e para aprovar você. Então tudo que a gente passa é para aprimorar e para ser aprovado. Por quê? Porque você já é um eleito, já é um separado. Já está separado, já está eleito. Ah, pai, por que eu estou passando isso? Pega a Bíblia que você vai ver os maiores homens de Deus passando por vários processos, por várias situações. Deus aprimora e Deus lança. Deus aprimora, Deus lança. Paulo ficou cego 3 dias. Deus aprimora e Deus lança. Elias ficou... As histórias, né, paralelas falam que ele ficou pelo menos 2 anos, aleluia, no rio Querite ali para ficar do tamanho certo. Deus aprimora e mandou ele cheio de poder e glória para fazer a obra de Deus. Deus aprimora, prepara e lança. Aquele que quer andar com o Senhor carrega a sua cruz, meu irmão. A gente está vivendo num momento de um cristianismo muito fofo, muito antropocêntrico e não cristocêntrico. A gente está vivendo um momento que o homem é o centro das coisas. O homem é como se fosse uma barra de ouro. Todo mundo quer a sua igreja cheia, com dízimo alto. Acaba o homem sendo o centro e usa de vários artifícios para movimentar essas pessoas. Presta atenção, você não é barra de ouro, você não é objeto, você é filho de Deus. É diferente. A igreja é Cristo. Eu não posso usar de métodos para começar. Não. A igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque o pastor é o primeiro a dar conta das ovelhas. Tem ovelhas aqui do Senhor? Levanta o braço. Eu vou dar conta da sua vida. Não adianta uma igreja também ter um movimento tremendo, cheio de pecado, cheio de gente fazendo coisas que é errado, cheio de gente no altar pecadora, cheio de gente queimando e falando mal do irmão, cheio de gente que não se acerta a vida. Isso é errado. Quem está me entendendo? Não adianta. A igreja de Laodiceia, se eu não me engano, Apocalipse 3 fala bem claro isso. Era uma igreja rica, cheia. E a Bíblia fala que elas não tinham necessidade nenhuma. E Jesus falou para elas se acertar como ouro provado no fogo e para que elas se vistam vestes brancas. Eis que vou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora, não estava naquela igreja. Muito sério. E ele fala que ele iria vomitar. Presta atenção. Não é pelo que você tem, não é porque você tem bens, não é porque de repente a igreja é ornamentada e rica. Isso não enche os olhos do Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas do ouro e da prata. É o teu coração, é a tua pureza, é você saber escutar Ele, é você viver isso aqui, ó. A palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus? É isso que faz toda a diferença na vida do homem. Pode ser ele morando numa comunidade ou num palácio. Quem está me entendendo? Tem gente que está me olhando arregalado. Fica tranquilo que vai sair todo mundo vivo aqui. Mas é uma verdade. Eu sou bem transparente. A gente está vivendo um momento muito ruim. Eu sou do tempo da igreja lá de 98, lá atrás. Eu vivi um período, uma igreja que foi se transformando com o tempo.
Aqui em Jardim América existia em 98, 94, 32 igrejas. Agora está passando de 100. 80% são de racha. Tinha uma aqui, que não durou 6 meses. Quem se lembra disso? Abriu ali na casa elétrica. As pessoas estão abrindo igreja como se fosse... Não, meu amado. A casa de Deus é Ele que constrói. A igreja se nasce, não se abre. A igreja se nasce. É a vontade de Deus. Ele estabelece aquele líder, vem dele. Não é pela sua vontade, é isso que eu falo. Não receba convite pela vontade das pessoas. Não abra nada. Amado, é tudo na direção de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque quem conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É Ele. Coisas espirituais, Espírito Santo e Deus conduz. As coisas seculares, Deus te dá essa liberdade. Assim mesmo, muitas vezes dirigidas por Ele. Amém? Glória a Deus. E eu vou terminar. Vou falar a terceira. Aleluia. Eu até me perdi, desculpa. Aleluia. A Bíblia fala que, e eu coloquei aqui, versículo 24. Porque pela esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém a vê, como a esperará? Amado, presta atenção nisso. O diabo, ele atua naquilo que você vê, e ele fala, não aquilo que você espera. Ele não tem essa capacidade de intervir no futuro, mas ele pode muitas vezes. A Bíblia fala bem claro isso. Ele atua naquilo que você vê, naquilo que você escuta. E muitas pessoas dão atenção para isso e acaba morrendo a esperança, acaba matando o Espírito Santo dentro de você. A gente tem que ser conduzido pelo Espírito. Olha a importância. Por isso que esse texto fala bem claro isso. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Somos tentados sim. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O diabo pode usar qualquer um, só dá brecha para ele. Até aqueles que estão na igreja, conduzir a vida de alguém, dar uma palavra, influenciar numa decisão contrária àquilo que Deus quer. Não é só porque a pessoa está dentro de uma igreja e ela é crente. Pode muitas vezes dar uma brecha, se entusiasmar e fazer algo que não é para fazer. E a gente tem que estar muito ligado. Você está entendendo isso? Dá uma glória a Deus. Por isso que nós não podemos nos atentar nas coisas que se veem. A Bíblia fala, aleluia, porque pela esperança somos salvos eleitos, mas a Bíblia fala em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, não atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas, e quem toma posse da eternidade dá glória a Deus. Então não se atente por aquilo que você está vendo. O diabo, ele é astuto e trabalha naquilo que você está vivendo naquele momento, para destoar você e matar a esperança e cortar a intercessão e destruir a tua eleição. Já tem algo para você, o Espírito Santo está trabalhando, mas as decisões vêm da gente. Deus deu um livre-arbítrio para você tomar certas decisões. Amém? Glória a Deus. Eu vou terminar, né? Eu coloquei aqui que é uma guerra. Nós vivemos um momento de guerra, um momento que a gente tem que manter a nossa eleição viva, a nossa separação. Por isso que a Bíblia fala que ao que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, a este justificou, aos que justificou, glorificou. E quem só vive isso são os eleitos. Tem eleito aqui? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, aleluia. Só falta isso agora, essa forma. Eu quero que você fique de pé. Vem para cá, ministério, que eu vou terminar. Eu não vou continuar não. Aleluia. A W. Tozer, ele disse no seu livro A Procura de Deus, eu falei isso na quarta-feira,
Ele fala uma situação, né? A evangelista pregou e veio no meu coração. Ele fala uma coisa tremenda no início do livro, nas 2 primeiras páginas. Ele fala que os cientistas perderam de vista a Deus por amarem, por adorarem as maravilhas da sua criação. Mas o crente também pode perder Deus de vista pelas maravilhas da sua palavra. Isso é profundo. Nós temos o poder de perder Deus de vista pelas maravilhas da palavra. Porque Deus é uma pessoa. Deus quer intimidade, relacionamento. E muitas vezes nós somos mecânicos em decorar, em viver, em ler, em estudar. Mas nós perdemos a intimidade com o Espírito Santo. E apesar de nós estarmos com a palavra dele, da verdade na mão, nós perdemos o relacionamento. Pelas maravilhas do que está escrito, por se embrenhar tanto na palavra, esquecemos que o Senhor, apesar de tudo, é uma pessoa. O Espírito Santo atua. O Senhor quer relacionamento, profundidade. Uns se perdem na criação como os cientistas, outros se perdem dentro da casa de Deus por falta de relacionamento com Ele. Você conhece, André, uma pessoa, no momento que você aceita, vai para a casa dele, conversa com ele uma só vez, você conhece ela por completo? Assim é Deus. Você só vai conhecer Ele buscando, orando, tendo relacionamento, buscando a presença do Espírito Santo, conversando. Quanto mais você se liga a isso, mais é importante para que Deus venha te dar direção, para que Deus venha firmar seus passos, para que a esperança esteja acesa, para que as suas orações sejam conduzidas e certeiras, para que a tua eleição se permaneça viva. É através do relacionamento. E eu queria fazer esse momento aqui. Nós falamos aqui da primícia do Espírito Santo. Eu queria convidar você que entendeu essa palavra, a importância do Espírito Santo na nossa vida. As primícias do Espírito, a parte principal que Ele dá ao homem e que Ele tem como responsabilidade, manter a sua fé acesa, a sua esperança acesa, interceder por você e lembrar que você é um separado, eleito e salvo. Sai do seu lugar em nome de Jesus, vem do altar. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Que o teu relacionamento com o Espírito Santo venha estar mais firme. Que você venha estar atento. Venha estar acordado às armadilhas de Satanás. Se a gente tem uma ligação com o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Simples como as pombas, mas prudentes como uma serpente. Se a gente não conseguir discernir as coisas, nós somos levados.